O que é arte? Mas, na verdade, o que significa arte? Em uma música, O Sonho de uma Flauta do Teatro Mágico, tem um trecho que ele diz o seguinte: nem toda palavra é aquilo que o dicionário diz, nem todo pedaço de pedra se parece com um tijolo ou com a pedra de giz. Tem aquele que parece feio, mas o coração nos diz que é o mais bonito. Descobrir o verdadeiro sentido das coisas é querer saber demais. Querer saber demais. Quando a gente começa a refletir sobre o que é arte, sobre esse sentido, nós podemos entender que uma das coisas que a arte procura trabalhar é o sentido das coisas, é dar significado às coisas. Mas então, o que seria arte? Tá certo? Então, aqui é Alberto Chaves e eu vou começar esse conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar um tema sobre o que é arte. Se vocês observarem bem, vocês estão olhando aí dois jovens que estão olhando uma das obras de Van Gogh, que é Os Girassóis, que é a tela de girassóis, que é exibida lado a lado, que foi exibida lado a lado em Londres, ok? E nós sabemos que Van Gogh foi uma grande expressão da arte, mas isso aí a gente vai discutir em um outro momento. E vamos começar aqui com a epígrafe do Fernando Anitelli, que diz: acredito que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz. Mas o que é arte? O que é arte? Primeira coisa que nós vamos procurar aqui tentar definir o que é arte. Tem uma frase do Vic Muniz, que eu separei aí, que vai dizendo o seguinte, vamos analisar essa frase. Olha o que ele diz, ó. O que a frase diz, ó. Vic Muniz. As coisas realmente mágicas são as que acontecem bem na frente de você. Muitas vezes você continua procurando beleza, mas já está lá. E se você olhar com um pouco mais de intenção, você vê. Então, dentro dessa frase, nós já podemos nos debruçar em tentar responder essa pergunta, o que é arte? Primeiro ponto, a frase ela está colocando aqui? Ela começa a destacar aqui, as coisas realmente mágicas são as que acontecem bem na frente de você, ou seja, aquelas coisas que impressionam, aquelas coisas que geram impacto, aquelas coisas que mexem com a percepção, aquilo que mexe com os sentidos, aquilo que gera profundidade. Então, a maioria dessas coisas, elas estão na frente. Só que na maioria das vezes, nós não conseguimos ver por estarmos com a nossa percepção extremamente limitada. E aí diz, muitas vezes você continua procurando beleza, mas já está lá. Então, o que acontece? Às vezes você vê algo que ela tem uma beleza, ela tem uma profundidade, mas você não consegue enxergar porque você só está observando de um ângulo. Você não está olhando na totalidade, na perspectiva. E a beleza, ela está no significado que você atribui ao objeto, à imagem, aquilo que o olhar está captando. E se você olhar com um pouco mais de intenção, você vê. Então, o que a frase está nos colocando? Se você olhar com mais intenção, quer dizer, essa questão de olhar com mais intenção está se referindo a você olhar com mais profundidade. Nós sabemos que nós vivemos num mundo moderno em que o olhar ele está extremamente limitado por uma série de forças externas que acabam impedindo que a profundidade interna ela acabe transbordando para gerar o real sentido das coisas. Mas o que seria a arte? A arte é uma palavra que se origina do vocábulo latino ars e significa técnica ou habilidade. Então, o primeiro ponto é colocar aqui que a arte ela vem como origem etimológica da palavra com o significado de técnica e habilidade. Só que nós sabemos que arte é muito mais do que técnica, muito mais do que habilidade. Existem músicos que têm uma técnica de manusear muito bem o instrumento, mas às vezes não tem a inspiração
para se tornar um agente criador. Assim como existem pessoas que têm a habilidade de escrever, mas eles não têm a inspiração para poder criar um romance, fazer um roteiro de uma novela, criar uma obra um roteiro de uma peça teatral, enfim. Podemos dizer que é uma manifestação humana comunicativa muito antiga. Sim, a arte, sim, ela é uma manifestação humana comunicativa. Eu costumo atribuir um conceito que eu aprendi muito com os meus alunos quando eu estava ministrando aulas de História da Arte, onde um dos alunos disse que a arte é a expressão de um sentimento. Só que, olha que ponto, a arte é uma expressão de um sentimento. Quando a gente fala de sentimento, nós não estamos falando de romance entre um homem e uma mulher, ou romance entre pessoas, na verdade, entre gêneros. Eu estou falando, na verdade, a expressão de um sentimento está dizendo é a capacidade de externar aquilo que você está sentindo. É quando você olha para uma imagem, aquela imagem chama a sua atenção, você olha para o objeto, ela chama a sua atenção e você começa a ser inundado por um conjunto de emoções que você às vezes não consegue mensurar, não consegue definir. A arte, ela possui um caráter estético e está intimamente relacionado com as sensações e emoções do indivíduo. O que seria esse caráter estético? Está associado à questão, o estético, a ideia de beleza, sendo que beleza não é apenas a forma física das coisas. A beleza está na profundidade que as coisas geram ao observador, àquele que observa. Como, por exemplo, nós podemos citar aqui a pintura, a dança, a música, o cinema, a literatura, a arquitetura. Tudo isso são manifestações humanas que os seres humanos utilizam para se comunicar. O ser humano utiliza a pintura, a dança, a música, o teatro, enfim. Vale salientar que a arte ela tem uma importante função social. Então, o primeiro ponto, ela tem uma função social. Na medida que expõe características históricas e culturais de determinada sociedade, tornando-se um reflexo da essência humana. Então a gente pode fazer assim, o que é arte? É a expressão de um sentimento, é uma manifestação humana comunicativa. A arte ela tem um caráter estético e tem uma função social. Mas qual é a função da arte? A função da arte? A arte ela tem função? Sim, a arte ela tem uma função. A função é justamente isso, é manifestar a expressividade humana, é fazer com que o ser humano possa se comunicar de diversas formas. A arte, ela serve justamente como um instrumento de interatividade, como um instrumento de profundidade de percepção. A arte possibilita que o ser humano possa se comunicar, se colocando num posicionamento crítico. O ser humano ele pode utilizar a arte como um instrumento para denunciar a realidade. O ser humano ele pode utilizar a arte para apenas como um elemento de entretenimento. Então a arte ela tem assim, a arte na verdade ela tem um efeito polissêmico, ou seja, ela tem uma multiplicidade de significados. Então aqui eu fiz aqui uma cronologia com relação à história da arte, por quê? Nós vamos estudando a história da arte, que vai desde a arte da pré-história, que vai aí desde a questão das pinturas rupestres, ou seja, das primeiras necessidades que o homem tinha de fazer o registro do seu cotidiano, a questão da própria arte antiga, que pega, por exemplo, a arte egípcia, com as grandes obras monumentais, como as pirâmides, as mastabas, os obeliscos. Nós temos também as inscrições, os desenhos que eram feitos através das pinturas hieroglíficas, enfim, a arte clássica que pega aí a arte a Grécia e Roma, a arte medieval com estilo gótico, que a gente vai ver isso aí tudo, a questão da arte neoclássica e até chegar à questão da arte contemporânea, tá certo? Aqui é só para que a gente possa sistematizar, porque desde quando o homem é homem, desde quando o ser humano é ser humano, ele vai produzindo a arte. E a arte significa que o ser humano é um ser histórico, que ele está dentro de um espaço e que esse espaço ele está constantemente se movimentando. E a arte ela serve justamente para exprimir as manifestações dentro desse espaço, ele serve para denunciar o que está acontecendo nesse espaço, serve como registro, enfim. E aí nós temos aí vários tipos de arte. Nós temos a música, a dança, a pintura, o cinema,
a escultura, a arquitetura, o teatro, a literatura, a fotografia, história em quadrinhos, videoarte, arte digital, multimídia, enfim. O universo artístico ele é muito grande, então tudo aquilo que é produzido no sentido de manifestar, de exprimir um sentimento, de exprimir uma posição, ou seja, aquilo que o artista está vendo, isso é uma obra de arte, tá certo? E aqui eu coloquei aqui algumas ilustrações apenas para mostrar nada mais do que isso, de uma forma bem direta. Aqui você está vendo aqui uma imagem aqui da peça teatral do Jardim do Inimigo, que é da companhia de teatro Giovanni Sim, né, criada pelo o grande Kaique de Oliveira. Você tem aqui também uma foto aqui da banda. Na verdade é muito mais do que uma banda, não tem nem como definir, que é o teatro mágico, né? É o teatro mágico que se utiliza elementos de circo, da música, das artes cênicas, enfim, várias linguagens artísticas para se comunicar. É uma proposta aí que foi criada pelo ator, músico e compositor paulista Fernando Anitelli, que ele procura justamente nos seus espetáculos se utilizar aí de uma linguagem diversificada, se utilizando também da poesia, da dança, da filosofia, enfim, se utiliza de uma linguagem que se debruça muito nos efeitos visuais, das tecnologias, das performances circenses, ou seja, se utiliza de componentes que vão misturando sons e gêneros musicais originados de diversos contextos culturais. Aqui nós temos aqui um estudante, um rapaz estudando, mas o que isso tem a ver com a arte? No caso aqui seria a fotografia, captando, na verdade, o cotidiano, a rotina de um estudante, que não deixa de ser uma obra de arte. Você pode colocar lá, o artista ele pode tentar explorar o tema como o cotidiano da vida estudantil, o cotidiano de um estudante, a luta do estudante. Então a arte ela vai depender do posicionamento do artista. Aqui você tem uma outra linguagem, um outro tipo de arte que é o cinema, que é eu coloquei aqui a ilustração do filme O Mundo de Sofia, do Josten Gart, que também é uma obra literária que entra aí também no outro tipo de arte também, onde fala lá da Sofia, que ela vai começar aí a ser questionada pelo professor de filosofia, ela vai começar aí mergulhar na filosofia. Mas isso aí procura assistir aí o filme, ou assistir o filme e leia o livro também para que você possa saber. Aqui você tem uma foto que é uma coisa que é comum, as pessoas tirarem selfie. Eu posso dizer que isso é uma obra de arte? É uma obra de arte, porque aquilo que eu disse pode ser a exposição temática de um artista, onde ele está fotografando o cotidiano, a questão como as pessoas se veem, como as pessoas querem se ver, como as pessoas querem interpretar a realidade, como elas querem captar o momento, enfim. A arte, a arte ela tem uma pluralidade tão intensa que o artista que dá significado, o observador, ele se apropria daquilo. Aqui você está vendo uma foto de um cemitério do Père-Lachaise, que é um dos maiores cemitérios da França, onde estão enterrados várias celebridades, como por exemplo o próprio cantor lá, o Jim Morrison, Oscar Wilde, enfim. E não deixa também de ser uma obra de arte, porque é um cemitério que parece mais um museu do que realmente um cemitério, onde há registros de esculturas, de grandes lápides, inscrições, frases, enfim, tudo que gera um significado diferente, uma proposta para a realidade. E aqui eu quero destacar, por exemplo, uma artista que é a Lara Matana, que na verdade, para você ter uma ideia de como a arte ela é intensa, e é interessante você que gosta de arte, que você explore os artistas que são mais contemporâneos, que são mais recentes. Então, em poucas palavras, o que eu posso dizer é que a arte é a expressão de um sentimento. E aqui eu tenho uma demonstração de um artista, que é a Lara Donatone Matana, que ela, na verdade, é natural de Andradina, do interior paulista, e acabou se colocando aí com um desafio.
né? Ela durante muito tempo, assim, quando criança, ela foi aprendendo aí se apropriando dos instrumentos da arte de uma forma bem autodidática e ela começou a se inspirar e manifestar toda a sua arte através da sua percepção, da forma de enxergar o mundo de uma forma diferente. Inclusive tem uma frase que ela diz aí, ó, o que eu percebo é que são incríveis e infinitas possibilidades que a madeira tem me mostrado a cada dia e isso me fascina. Por que ela menciona essa frase? É simples. Por quê? Porque a Lara Matana, ela procura, ou seja, nas poéticas, na forma de se expressar, de uma abstração assim bem formal, ela se utiliza muito da madeira como a sua matéria-prima de trabalho. Então, ela se utiliza de troncos e madeiras que são objetos descartados, árvores caídas, porque ela propõe e ela acredita que é dever da conscientização ambiental em prol da sustentabilidade. Então, o artista, ele não é só aquele que cria, mas é aquele também que se posiciona diante de uma realidade. Então ela se utiliza da madeira como instrumento, como uma matéria-prima para que ela possa externar a sua obra de arte, acreditando no dever da conscientização ambiental, que é essa ideia da sustentabilidade, né? Então a artista, ela tem um estudo muito profundo e contínuo, permanente, sobre a questão das técnicas de escultura para atingir aí várias formas aí extremamente que vão além da percepção, onde ela traz aí uma arte natural, cheia assim, de detalhe, de riqueza para aquele que está observando, né? É como ela mesmo fala, né? A Lara Matana, ela chega a dizer assim, que há uma relação íntima e muito prazerosa entre eu e as minhas obras. É onde ocorrem trocas muito lindas e sutis. Basta que eu me abra e permita que o diálogo entre. Então ela coloca aí que há uma comunicação muito grande entre o artista e a sua obra, entre aquilo que ele está propondo, aquilo que ele está procurando externar. Então é importante que você procure responder o seguinte questionamento: o que o artista de fato ele procura fazer? Qual é o papel do artista? Qual é o papel da arte? Então a arte justamente ela procura trabalhar, expressar esse sentimento através de, em alguns casos, ela pode alterar a realidade, ela pode imitar a realidade, ela pode descrever a realidade do jeito que ela é. Isso vai depender da proposta do artista, ok? Então, tá aí. Eu quero, inclusive, deixar aqui uma questão para que a gente possa comentar, para que a gente possa entender rapidinho, que é uma questão do Enem, questão de 2019, que diz assim, ó: para que a passagem da produção ininterrupta de novidade ao seu consumo seja feita continuamente, há necessidade de mecanismos e de engrenagens. Uma espécie de grande máquina industrial, incitante, tentacular, entra em ação. Mas bem depressas, a simples lei da oferta e da procura, segundo as necessidades, não vale mais. É preciso excitar, olha aí, ó, é preciso excitar a demanda, excitar o acontecimento, provocá-lo, espicaçá-lo, fabricá-lo, pois a modernidade se alimenta disso. Tá aí um texto da arte contemporânea, uma introdução do Carl Kelly. E se você observar bem, vamos ver o que ele está propondo, o que a questão está propondo. No contexto da arte contemporânea, o texto da autora Anne Calkellen reflete ações que se explicam. Letra A: métodos utilizados pelo mercado de arte? Verdade, é o que está na letra A. Ou seja, o que está colocando? Ela deixa bem claro que a arte ela vai se apoderando de na verdade assim, que o mercado artístico ele vai se apoderando de instrumento para que a arte de fato ela possa ser fabricada e para que de fato a arte possa acontecer. Então é quando ele diz assim, ó, uma espécie de grande máquina industrial, ou seja, que é o mercado artístico, incitante, tentacular, ou seja, que provoca, que se ramifica em vários pontos, que age
mas bem depressa a simples oferta e da procura segundo as necessidades, ou seja, um mercado que vai atender às necessidades, né? Mas ela coloca assim, e da procura segundo a necessidade não vale mais. Olha aí, ó, mais depressa a simples lei da oferta e da procura segundo não vale mais. Por quê? É preciso o quê? Excitar a demanda, ou seja, é preciso criar condições ou incitar fatos para que a arte ela seja construída. E aí a gente sabe aí que, em poucas palavras, o que a autora está colocando é o seguinte, que a arte ela nasce para preencher uma determinada necessidade e há um mercado que se utiliza justamente disso aí, tá certo? Então, a letra B, ele já diz assim, investimentos realizados por mecenas. Então, a gente descarta isso, os mecenas são aqueles que investem na obra de arte, são os financiadores da obra de arte, que muito se utilizou durante a Renascença. Interesses do consumidor de arte. Também a questão ela não está trabalhando com interesse, mas no sentido de um mercado que oferece condições para que essa arte seja consumida. Práticas cotidianas do artista, o texto ele não expõe isso, e fomentos públicos à cultura, ou seja, incentivos públicos a culturas, o texto ele não trabalha isso de hipótese nenhuma. Então, em poucas palavras, a resposta é métodos utilizados pelo mercado da arte, que é oferecer condições para que essa arte de fato ela aconteça e para que de fato ela seja consumida, tá certo? Então tá aí. E aí, entendeu a aula sobre o que é arte? Fica aí o recado, tá aí as informações, e aí eu fecho dizendo que a arte é a expressão de um sentimento.